Oi pessoal, estamos aqui agora para discutir um tema muito importante, o Visa Bulletin do Departamento de Estado. Muita gente está aplicando para vistos por família ou por trabalho, não sabe como funciona o Visa Bulletin. E isso gera muita confusão. Pessoas dizem, a porta está fechada para o EB2 ou para o EB3 ou para essa classificação de família. E não é a porta fechada, não é bem isso. A gente tem que entender, até porque se a porta estiver fechada, como dizem, se tiver com realmente essa fila na sua categoria, é bom você saber quanto tempo mais ou menos deve levar para sair dessa fila, qual é a data da fila que está chamando, quando o seu número já foi chamado. Então é importante você entender como ler o Visa Bulletin. Se você souber ler o Visa Bulletin, você não vai ficar tão estressado, tão preocupado com o tempo, e você vai saber que seu caso está andando, vai saber mais ou menos onde está situado na fila e mais ou menos fazer um planejamento de quando você pode finalmente obter o seu Green Card. Então vamos analisar isso através do Visa Bulletin. Eu vou abrir agora o Visa Bulletin oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. No nosso website nós temos aqui vários links importantes. Na seção de links, um deles é o Visa Bulletin, que tem aqui o símbolo do Departamento de Estado, o US State Department. Quando você clica nesse link aqui, você vai ser redirecionado para o Departamento de Estado, o site oficial, onde nós temos o Visa Bulletin. E aí nós temos aqui, geralmente, o Visa Bulletin que está corrente, que é o mês que você está verificando ali, onde você está acessando, e também temos, a partir do dia 15, 16 de cada mês, já o boletim do próximo mês. Então aqui nós temos já o boletim atual, que é de novembro, nós estamos no mês de novembro ainda, essa filmagem está sendo feita em novembro de 2019, e nós podemos já ver, porque já passamos do dia 15, 16, já podemos ver o boletim de dezembro. Então vamos ver como isso funciona. Primeiro vamos abrir o boletim de novembro de 2019. Então para o boletim de 2019, nós temos que analisar primeiro as preferências que você vai se enquadrar. Temos a preferência de família, tá? A primeira preferência, a F1, não é F1 de visto de estudante, tá? É F1 de família, primeira preferência. São filhos e filhas de cidadãos americanos solteiros. Essa preferência tem 23.400 visas disponíveis, mais qualquer outro número não requerido pela quarta preferência. Então, aqui você tem as preferências de processos de Green Card por família. Mais para cá, nós temos as preferências dos processos de Green Card por trabalho. Então, nós temos a primeira preferência, o chamado EB, Employment Based, EB1, o EB2, segunda preferência, o EB3, EB4 e o famoso EB5 dos investidores. Então, aqui nós temos as 5 preferências de processo de Green Card por trabalho, e nós vamos analisar, já que é o que está se falando mais hoje em dia, nós vamos analisar mais o processo sobre o EB2. Então, o EB2, nós temos 2 datas que o Departamento de Estado usa. Nós temos a data final, que é a primeira tabela aqui, a Final Action Dates. Essa é a data final para você ter a sua entrevista e ter o seu Green Card. Seja você uma pessoa que está aplicando pelo consulado ou pelos Estados Unidos através do ajuste de status, você vai ter a data final para concluir o seu processo quando estiver chamando uma data posterior à sua data de prioridade, tá? Todo o processo de imigração, no seu recibo que você recebe da imigração, tem lá um balãozinho que diz Priority Date, a data de prioridade. Essa é a data que você tem que olhar, é o seu lugar na fila. E aqui nós temos a fila como para finalizar o processo. Então, para a categoria EB1, por exemplo, nós estamos aqui, eu vou aumentar um pouco para vocês verem melhor. Na categoria EB1, nós temos aqui apenas os casos, para quem está no Brasil, por exemplo, que você entra nessa coluna aqui. Essa coluna aqui é para China, El Salvador, Guatemala e Honduras, Índia, México, Filipinas e Vietnã. Brasil entra nessa coluna aqui, que é todas as outras áreas não especificamente listadas. Então aqui você vê que a categoria 1, somente os casos que começaram, que a data de prioridade é anterior a 1º de junho de 2018, é que podem estar recebendo o Green Card. Mesmo que esteja com caso consular ou o ajuste de status pendente, você só pode concluir quando essa data aqui passar
da sua data de prioridade. Então você vai estar incluído naquela fila. Para a categoria EB2, EB3, EB4 e EB5, nós temos esse C aqui. Esse C representa Current. Current quer dizer não tem fila. Assim que seu caso estiver pronto pela imigração, já tem um número disponível de visa e você já pode ser chamado para o seu Green Card. Então, a categoria EB2 está livre dessa fila nesse momento, para o mês de dezembro. Mas o mais importante para quem está começando o processo não é nem entender como funciona isso para a data final, e sim a outra tabela que é a Dates for Filing. Dates for Filing quer dizer a data que você pode começar a fase do ajuste de status ou o processo consular. Então, para você entrar com o ajuste de status, que é muito importante, nós temos uma segunda tabela que, para a categoria primeira, somente pode entrar com o ajuste de status as pessoas que iniciaram o processo antes de 1º de julho de 2019. Se você começou no dia 2 de julho de 2019, você não pode ainda entrar com o seu ajuste de status em novembro. Mas se você está fazendo um EB2, ou um EB3, ou EB4, ou EB5, está current para o Brasil. Quem é de outros países como Índia, México, sofre um pouco mais com essas datas, mas o brasileiro ainda não está sofrendo esse impacto. Então você tem aqui a categoria EB2 está current e a categoria B1, quem começou até uns meses atrás, até uns 3, 4 meses atrás, já pode começar o seu ajuste de status. E isso é muito importante para vocês saberem. Então esse Visa Bulletin, vamos agora analisar aqui o Visa Bulletin de dezembro, para ver a diferença entre o que aconteceu no mês de novembro, no mês atual, e o que vai acontecer no próximo mês. Daí vocês podem ver todos os meses isso. Então, vamos partir para a tabela para você entrar, Dates for Filing. E aqui nós temos a categoria B1 está Current, ou seja, para dezembro não tem fila mais para a categoria B1, e a categoria B2, 3, 4, 5 também estão current. Então, mas é bom você não se basear apenas nisso. Quando você vê essa página, tem um link que eles colocam aqui, que é da imigração. A imigração agora decidiu que eles querem usar as próprias regras. Então, eles têm o Visa Bulletin como parâmetro, mas se você clicar aqui, você vai ver, eles vão dizer que vão para um link externo, que vai sair do Departamento de Estado e vai agora para USCIS. Vamos apertar aqui Go e vamos usar a imigração. Então a imigração agora está aqui explicando como eles vão fazer com o Visa Bulletin. Ainda não temos a explicação referente a dezembro, mas, por exemplo, em novembro, a gente tem que aqui família, processo de família. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Então nós temos aqui os processos de família e os processos de trabalho. E aí nós temos aqui outro link de volta para o Visa Bulletin, caso vocês queiram consultar outra vez, mas eles falam a data que você vai usar nesse caso. Então, por exemplo, se você tem um processo de trabalho na categoria EB2, você deve usar as datas de filing, que é aquela para iniciar o ajuste de status, do Departamento de Estado para novembro de 2019. Ou seja, nesse caso aqui, a imigração está espelhando o que já está no Visa Bulletin do Departamento de Estado. Então você não vai ter problema de interpretação em relação a isso. Mas tem alguns casos que eles dizem a preferência para filing, você tem que usar o final date, a data final, a tabela A, ao invés da tabela B. Já aconteceu isso há 2, 3 meses atrás, então é bom sempre vocês analisarem não somente o Visa Bulletin, mas também a explicação que a imigração coloca nessa página sobre como utilizar as datas finais e iniciais do Departamento de Estado. Vamos voltar aqui para o Visa Bulletin. Então você tem aqui mais uma vez, de uma outra forma, como a imigração tem o boletim. Você pode ver as categorias. Então aqui temos a primeira preferência, data final, data for filing está como 1º de julho. Então esse é o boletim de novembro. Então dessa forma vocês têm como verificar essa informação muito importante, e aí você não precisa perguntar para o seu advogado, quando é que eu vou começar o meu ajuste de status? Quando é que vai começar o meu processo consular? Bom, vai começar de acordo com a tabela e com a fila. Pense nisso como o DMV, onde você vai tirar a carteira de motorista. Você vai lá,
Você pega um número, você faz o check-in, você pega um número e você aguarda no painel chamar o seu número. Enquanto não chamar o seu número, não adianta você ficar indo para o atendente para dizer, eu estou aqui esperando, não adianta, você tem que esperar o seu número. Quando o número for chamado, o seu caso vai ser chamado. Então, aqui acontece a mesma coisa, quando a sua data de prioridade estiver sendo chamada, o seu processo vai ter aquele andamento que você esperava. Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso ou alguma outra pergunta, pode mandar um e-mail para mim ou você pode marcar uma consulta ou uma conversa através do nosso website, como o outro vídeo já explica. Muito obrigado e até a próxima.